Segundo livro de Samuel, capítulo 9, do verso 1 ao verso 5. Essa mensagem de Deus falou comigo na terça-feira. E eu tive algumas oportunidades de estar meditando sobre ela. E para mim foi muito importante ouvir esta mensagem, porque eu acho que em alguns momentos das nossas vidas a gente se sente conforme eu vou falar aqui daqui a pouco. Mas antes, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, Deus. Obrigado pela Tua presença, Deus, tão real aqui em nosso meio. Obrigado porque o Senhor sim habita em meio aos louvores. Te apresento agora, Deus, a pregação da Tua palavra, Deus. A palavra pregada. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa falar aos nossos corações. Que possamos nos esvaziar de nós mesmos e que o Senhor possa nos encher. E que possamos transbordar, Deus, do Teu amor, da Tua graça, das Tuas misericórdias. Que o Senhor fale, Deus, aos nossos corações aquilo que verdadeiramente estamos precisando ouvir nessa noite. Eu creio, Deus, que o Senhor trouxe pessoas certas aqui para este local. Porque o Senhor tinha um encontro marcado conosco aqui. Então continua presente. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para gerar transformação, mudança de vida, Deus. Que o Senhor possa, Deus, nos realinhar conforme a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto de 2 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 5, ele cita um dos nomes mais engraçados da Bíblia. Vocês vão perceber na hora. Vocês podem até dar risada caso vocês achem engraçado realmente. Diz assim o texto: certo dia Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um servo da família de Saul, para se apresentar a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Olha quantos nomes estranhos nós lemos aqui nessa história. Mas o personagem dessa história, ele chama Mefibosete. É normal esse nome? Não, né? Já pensou? Vocês que em breve aí vai ter um descendente, uma descendente na menina, né? Mas vamos supor se fosse menino, já pensou, mano? Mefibosete. Ei, Rafa, ia gostar? Ia ser no mínimo estranho. Mas para contextualizar vocês, acho importante um pouco dessa história. Sabemos que Davi aqui é o rei Davi, o rei mais famoso de Israel, aquele realmente ali que foi escolhido por Deus, o segundo rei de Israel. Mas antes de Davi, existia um rei chamado Saul. E Saul tinha um filho chamado Jonatas. E certa vez, em uma batalha, na sua última batalha, aconteceu um episódio no qual Saul percebeu que não iria vencer aquela guerra, aquela batalha contra os filisteus. E de forma desesperada, ele pede para que um dos seus servos pudesse o ferir com a espada, porque ele preferia morrer pelas mãos do seu servo do que morrer pelas mãos dos inimigos. Mas o servo falou: não, eu não vou fazer isso. Eu jurei que eu iria te proteger e não iria fazer isso. E Saul, o rei Saul, simplesmente pega a sua espada, prende sua espada, creio eu, em algumas pedras, e se lança contra aquela espada e se mata. Só que a cultura informava que quando um rei morria, quando o seu exército ali era destruído, isso aconteceu com Saul
e Jonatas, seu filho, também morreu naquela batalha, então o reinado estava perdido, estava acabado. E a tendência é que os inimigos adentrassem a Jerusalém e matassem toda a família real. Destruísse aquilo ali. E um dos soldados saiu daquela batalha e foi em direção a Jerusalém avisar a família real do que tinha acontecido. E aí tinha esse neto de Saul, filho de Jonatas, chamado Mefibosete, que na oportunidade tinha 5 anos de idade. E a sua criada, aquela que cuidava dele, com desespero de sair dali, colocou ele no colo e saiu em fuga, mas ele tomou uma queda e por conta disso ele ficou aleijado. E o fato dele ter ficado aleijado fez com que ele não ficasse ali, naquele local, e fosse para essa cidade que nós lemos aqui, chamada Lo-debar. Só que nessa cidade no qual ele foi para uma casa, que é essa casa de um homem chamado Maquir. E aí começa verdadeiramente toda a história no qual nós iremos compartilhar nessa noite, que é: você não está esquecido, você está escondido. Há uma diferença muito grande entre ser esquecido e estar escondido. Imagina aquela criança de 5 anos que vivia no palácio e tinha tudo. Nós sabemos que com 5 anos a criança já tem noção de algumas coisas, então ela já usufruía de muitas coisas ali do palácio. E de repente, uma tragédia, toda a família daquela criança é ceifada e ele se vê em um local distante. Na minha trajetória eu já ouvi inúmeras passagens, inúmeras pregações falando sobre essa cidade de Lo-debar. O Debar significa local frutífero, local pastos verdejantes, um local bom. Só que esse prefixo Lo, ele dá a ideia do contrário. Ou seja, a cidade de Lo-debar era uma cidade que não tinha nada de bom. Muitas pessoas dizem que era a cidade do esquecimento. E talvez você já passou por essa cidade. Talvez você esteja vivendo esse momento na sua vida de esquecimento. Talvez as pessoas olhem para você e não se lembrem mais de você. Aparentemente escondido. Mas eu quero que você desde já compreenda que não é um esquecimento, mas é um esconderijo de Deus para a sua vida. Nós lemos aqui no texto que Davi ele fez 2 promessas. Uma promessa ele fez a Jonatas, que era seu amigo, e a outra promessa ele fez a Saul. E uma das promessas que ele fez a Saul, em um momento da sua trajetória, começou a perseguir Davi. Em certa ocasião, Davi estava escondido com seus soldados em uma caverna, e Saul entrou naquela caverna ali, sem saber que Davi estava ali. E quando Saul entrou, os soldados de Davi falaram: olha, o rei está aí, ele que te persegue, ele que quer tirar a sua vida, por que você não aproveita esse momento agora? E Davi fala assim: ai de mim, tocar no ungido do Senhor. E Davi vai de forma muito discreta e corta um pedaço da roupa de Saul. E depois sai, vai até o encontro e conversa com Jonatas e conversa com Davi, com Saul. E ali Davi mostra aquele pedaço de roupa. E Saul reconhece que verdadeiramente Davi era um homem correto, era um homem temente. E naquele momento eles fizeram um acordo, uma promessa de que Davi iria cuidar da descendência dele. Em outro momento, Davi fez essa mesma promessa para com Jonatas, do seu amigo, de que iria cuidar daquela vida, iria cuidar dos seus descendentes, iria acontecer aquilo. E assim Davi fez. Davi já estava reinando sobre Israel. E aí ele manda chamar esse servo, esse Ziba, que trabalhou com Saul, e pergunta isso: há ainda algum filho de Jonatas? Algum descendente? E aí se lembram de quem? De Mefibosete. Nem tudo que parece esquecimento quer dizer abandono. Repare que naquele momento
aquela criança, ela foi para os cuidados de alguém que ela não conhecia. Mas repara que quando o servo ele vai falar sobre aquela criança, ele não fala primeiro da cidade, ou seja, ele não fala primeiro do problema, do esquecimento. Ele fala que aquela criança estava onde? Em uma casa. A casa de Maqui, ela simboliza um local de cuidado, um local de acolhimento, um local de proteção. Pessoas ficavam ali para serem tratadas. E a gente precisa compreender que muitas vezes nós estamos amaldiçoando um local no qual Deus nos colocou para nos esconder, no qual Deus nos colocou para nos tratar, no qual Deus nos colocou para cuidar da nossa vida, cuidar da nossa alma. Salmos 91, verso 1 diz o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o quê? Descansará. Aquele que habita onde? No esconderijo. Às vezes você pode estar se sentindo esquecido. Eu quero que você compreenda que Deus não te esqueceu. Deus ele está escondendo você porque Ele tem algo a ser feito na sua vida, algo a ser trabalhado na sua vida, algo a ser forjado dentro de você, e você não pode desprezar isso. Vão ter momentos que Deus vai mudar a sua rota sem te dar opções. Mas por que isso? Porque é necessário. Às vezes vai ser necessário. Aquela criança ela não tinha escolha. Mas será que Deus já não sabia o que iria acontecer? Sabia. A Bíblia não fala exatamente quanto tempo aquela criança passou ali, ou quantos anos ela tinha quando ela voltou para o palácio. Mas eu sei de uma coisa: foi o tempo necessário, foi o tempo que Deus preparou. Ou seja, não queira agilizar, ou não queira entender o tempo que vai ser necessário para você nesse esconderijo que você está hoje. Mas não esqueça de uma coisa: Ele não esqueceu de você. Ele está com os olhos atentos para você. O cuidado dele é presente na sua vida. Por mais que você não compreenda às vezes esse cuidado, mas eu estou num lugar árido, eu estou num local improvável, num local silencioso, um local onde tudo parece esquecimento e abandono. Mas há uma casa de Maqui para você. Há um local de cuidado para você. Há um local de descanso para a sua vida. Você confia em Deus quando o plano muda? Porque quando nós traçamos um plano e aquilo está de acordo com o nosso desejo, é tudo muito lindo. Mas e quando as coisas não saem conforme você tinha planejado? Quando você olha e percebe que as coisas mudaram talvez por sua culpa, ou mudaram talvez porque era Deus te provando. Independente de uma coisa ou outra, houve mudança, houve transformação. E às vezes nós somos empurrados para esses lugares, mas às vezes também nós nos lançamos nesses lugares. Saul, ele se lançou para a sua própria morte. Ele já vinha de uma decaída do seu relacionamento com Deus. Deus já o tinha rejeitado. E a gente percebe que há toda uma cadeia de consequências disso. Nós temos que tomar muito cuidado. O que você muitas vezes está chamando de atraso, Deus está olhando e está falando: não é atraso. Eu estou apenas te escondendo. Eu estou apenas te guardando. Eu estou apenas te livrando de algo muito pior que você poderia viver. Pense naquela criança se não fosse levada para Lodebar, aleijada. Se hoje em dia já é difícil, mesmo você tendo tanta acessibilidade, naquele tempo as pessoas eram totalmente rejeitadas, abandonadas. Agora imagine uma criança indefesa, que ainda trazia a marca de ser o quê? Neta do rei. Mas Deus prepara tudo no tempo certo. Quero que você compreenda que na sua vida existe um tempo preparado por Deus. E esse esconderijo não é um esconderijo próprio seu. Nós temos inúmeros personagens bíblicos que, nas suas histórias, eles foram escondidos pelo Senhor. Deus escondeu Daniel na cova dos leões. Tentaram contra a vida de Daniel, mas Daniel se manteve o quê? Firmado, fiel ao Senhor.
O rei mandou colocar Daniel na cova dos leões. O que aconteceu? Nada. Os leões não fizeram nada com ele. Ele estava o que ali? No esconderijo do Senhor. Estava sendo guardado por Deus. Deus escondeu Sadraque, Mesaque e Abednego, onde? Na fornalha de fogo ardente. Tinha tudo para eles morrerem ali. Tinha tudo para ser o fim deles ali. O que é que Deus fez? Antes deles entrarem, o quarto homem estava lá dentro. Por isso que eles não se queimaram. Deus, ele envia o socorro antes para você. As pessoas podem esquecer de você. As pessoas podem esquecer das promessas que fizeram para você. Você muitas vezes pode esquecer do que você prometeu ou do que você fez um dia. Mas creia que Deus não esquece. Creia que Deus só está te escondendo. Você precisa ter essa compreensão nessa noite. Deus escondeu Moisés no cesto. Depois guardou Moisés no deserto. Imagina no rio, cheio de crocodilo. E Moisés ali no cesto, à beira do rio, escondida. Mas no tempo certo, aquela que deveria encontrá-lo, encontrou. O seu esconderijo pode estar durando um tempo. Ou talvez tenha começado recentemente. Mas não esqueça de uma coisa. Deus está com você nesse local. Deus está com você, te forjando, aparando você, reconstruindo você, te moldando, te transformando de dentro para fora. Deus escondeu José na prisão. José tinha tudo para ir para a prisão e se revoltar naquela prisão. Mas naquela prisão, ao invés dele se esconder, dele fugir, dele pensar que esqueceram dele, Deus estava preparando o tempo certo. E no tempo certo, ele foi lembrado. Ele saiu da prisão e foi para o palácio. E ali Deus usou mais uma vez. Repare que os momentos de esconderijo são momentos de preparação. Hoje, o esconderijo que você está enfrentando na sua vida é Deus te preparando. Eu sei que às vezes você se esconde em locais difíceis. E nós já brincamos muitas vezes de esconde-esconde. E às vezes quando criança você procura cada esconderijo absurdo. Quanto mais difícil, mais legal é a brincadeira. Só que a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que a gente não tolera muito, às vezes, o esconderijo. Porque muitas vezes o nosso ego quer falar mais alto. Muitas vezes a nossa forma de ser totalmente autossuficiente faz com que a gente se perca muitas vezes. E quando a gente acha que está escondido, Deus está falando: não, filho, você está tudo menos escondido. Porque às vezes a gente esquece que as pessoas não estão vendo, mas há um Deus Todo-Poderoso que vê todas as coisas. Só que quando eu me escondo nele, aí tudo muda. Não é eu me esconder dele como Adão fez com Eva. Se esconderam por quê? Porque o pecado estava ali presente. A consciência pesou. Mas Deus se escondeu deles? Não. Deus estava presente. No tempo certo, no encontro certo, na hora marcada, Deus estava lá. E ele perguntou: por que você se esconde? Você pode perguntar para Deus: Senhor, por que o Senhor me escondeu? Senhor, por que eu não estou sendo visto? Será que eu não estou sendo visto mesmo? Não é porque as suas orações não foram respondidas da maneira que você queria que elas fossem. Não é porque você não ouviu de alguém ou de Deus algo que você queria ouvir. Isso não quer dizer que Deus esqueceu de você. Isso quer dizer que Deus está trabalhando no tempo dele, do jeito dele, na minha vida e na sua vida. Então, ao invés de reclamar, agradeça pelo esconderijo do Senhor. Deus, naquele deserto, estava com Jesus. E Jesus, na obediência da palavra, se permitiu ser escondido e não falhou. E serve de exemplo até hoje para nós, de como eu tenho que proceder. Lá em Isaías, capítulo 49, acho que o verso 15 ou 16, fala sobre aquela passagem clássica
pode, porventura, uma mãe se esquecer do filho no qual ela amamenta? Só que não para aí, ele vai mais além e diz: olha, se isso em algum momento acontecer, que é algo mais improvável, todavia eu, Senhor, não me esquecerei de você. Você pode estar achando que se esqueceram de você. Você pode estar achando que acabou para você. Mas creia, Ele não esqueceu de você. Ele não desiste de você, como nós cantamos aqui. Não importa verdadeiramente. Eu lembro que uma vez eu ouvi o testemunho dessa canção. Marquinhos Gomes, o autor, ele falou que ele foi convidado para fazer um trabalho evangelístico em uma penitenciária. E ele falou: Senhor, o que eu vou falar para aquelas pessoas? Porque minha vontade não é estar ali. Aquelas pessoas, elas não merecem ali a minha presença. Elas fizeram coisas erradas. E aí Deus falou com ele: pegue a caneta e escreva, que eu vou te dar uma canção. E essa canção você vai cantar lá para aquelas pessoas. E quando você analisa essa canção agora, tendo conhecimento da história, você percebe que, por mais falho, mais errado, o amor de Deus sempre estará presente. Esse amor que nos constrange, esse amor que nos trata, esse amor que nos transforma, como nós falamos aqui sempre, de dentro para fora. Que essa verdade nunca mude em nossas vidas. Deus, Ele pode esconder você dos homens, mas nunca dele. Nunca. Nunca. Mefibosete estava ali escondido em Lodebar. Mas o esconderijo dele era diferente da realidade daquela cidade. O esconderijo que Deus tem para você é diferente do que aconteceu na sua história. É diferente do que muitos planejaram para você. O esconderijo dele é algo muito particular. É algo muito especial. Salmos 23, verso 6 diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Isso aqui é uma prova de que Deus não esquece da gente, de que Deus apenas nos esconde às vezes. O salmista, ele fala aqui: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão. Apenas uma semana no ano? Apenas 3 dias? Apenas quando eu estiver bem e quando eu estiver ruim? Não. Acompanharão quando? Todos os dias da minha vida. Todos os dias da sua vida você pode contar com a bondade e com a fidelidade do Senhor. Isso vai ser de extrema importância. Existe uma casa para você. Pare de reclamar do lugar que você está. Seja no trabalho, seja na sua casa, seja no seu momento atual da sua vida, seja em família, não reclame. Peça que Deus cumpra o propósito dele na sua vida. Que Ele prepare uma casa para você. Eu não falo casa estrutura física. Eu falo casa acolhimento. Os braços do Pai. O amor do Senhor. A presença do Senhor. Isso tem que estar muito direcionada e um foco muito afiado. É isso que eu preciso. É isso que eu quero. Não importa a sua limitação. Quando você se coloca como um vaso nas mãos do oleiro, Ele vai fazer, Ele vai refazer, Ele vai quebrar, Ele vai construir. Mas onde? Nas mãos dEle. Nunca queira sair das mãos do Senhor. Davi certa vez falou que preferia cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Porque os homens muitas vezes não serão misericordiosos. Mas as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Não tem fim. Então eu preciso estar sempre disposto a estar nas mãos do Senhor. Vai chegar o tempo, assim como chegou para Davi, o tempo de lembrar. Não sei se teve um gatilho, não sei, mas Davi lembrou da promessa que ele tinha feito. Toda promessa, ela passa pelo teste do tempo.
Quanto tempo você está esperando essa promessa se cumprir na sua vida? Quanto tempo mais você vai aguentar nesse esconderijo? Eu não sei, mas sabe quem sabe? Deus. E Ele está aqui para te fortalecer um pouco mais, para te dar a força que você precisa para poder enfrentar o dia de amanhã. Chega o dia em que Deus ativa a memória do céu para a sua vida. Você crê que vai chegar esse dia para você? Vai chegar esse dia. Deus vai falar assim: filho, filha, o tempo do esconderijo acabou. Você está pronto agora para viver isso que eu preparei para você. Quer dizer que vai ser o único esconderijo na sua vida? Não. Surgirão outros. Porque enquanto estivermos aqui na terra, estaremos sujeitos a erros. Mas o nosso principal foco tem que ser em não permitir que isso aconteça. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos fortaleça. 2 Samuel capítulo 9, verso 7 diz assim: não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de Jonatas seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a Saul seu avô, e você comerá sempre à minha mesa. Depois que Mefibosete voltou para o palácio, essa foi a mensagem que Davi deu para ele. E ali Davi fez questão de colocá-lo à mesa. Sabe por quê? Porque quando você está sentado à mesa, as suas limitações não ficaram expostas. Todos estavam vendo ele aonde? Daqui para cima. E Deus faz questão de fazer isso conosco. Não é a minha circunstância, não é como eu me encontro hoje, mas é o que Ele tem para a minha vida. Você pode olhar hoje e falar: Senhor, eu não sou merecedor disso. Eu sei disso, ninguém é. É tudo pela graça. Mas você crê que Ele fez promessa para você, e que se você cumprir princípios, Ele vai cumprir promessas. Da mesma forma que Mefibosete voltou para o palácio, Davi cumpriu as promessas. Davi devolveu-lhe todas as terras que pertenciam a Saul, seu avô, e disse que ele iria estar sempre à mesa. Você quer estar sempre à mesa do rei? Olha que privilégio estarmos à mesa do rei. Nós podemos desfrutar isso todos os dias das nossas vidas. É uma escolha que eu preciso fazer todos os dias. É não me afastar desta mesa. É não me afastar desta presença magnífica. Dessa presença que nos constrange. Talvez aquele jovem não tinha mais nenhuma relação com o palácio. Talvez foram anos ali vivendo em uma terra que todos diziam que era terra de esquecimento. Terra infrutífera, improdutiva, que não dava nada. Mas aquele tempo foi necessário para que lá na frente ele pudesse voltar a sentar à mesa do rei. O tempo que você passa hoje na sua vida de privações, de dificuldades, de lutas, de angústias muitas vezes, de ansiedade muitas vezes, entenda como uma preparação, como uma transformação que Deus está fazendo no seu interior, para que você desfrute de tudo aquilo que Ele preparou para você. Que você não perca isso. No local de esconderijo, não reclame, mas cresça. Não pare de orar, não pare de confiar, e não faça acordo com as trevas só porque está demorando. Sejamos firmes nisso, que possamos aprender a não negociar o que é inegociável. Às vezes é difícil, às vezes nós iremos aprender quebrando a cara, errando. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas por isso. Mas o que é importante? Aprenda. Não permita que tempestades se repitam na sua vida porque você não aprendeu nas primeiras. Aprenda. Deus está formando caráter antes de conceder a honra. Precisamos de caráter transformado. O tempo da honra ele vai chegar, eu creio. Eu creio, não tenho a menor dúvida disso. Aqui na terra teremos aflições, turbulências, mas temos que manter o nosso bom ânimo em Deus. Saber que tem preparado, Ele tem preparado uma vida perfeita para nós vivermos. Só que isso não vai ser aqui na terra. Isso vai ser no céu. O que te espera não são apenas migalhas,
não é apenas uma casa de favores, mas é uma mesa do rei. Quando você olha um filme histórico e você vê a mesa do rei, como é que é? É um pouquinho de coisa? É fartura. É muita coisa. Você olha aqueles filmes antigos, aquela galera pegando aquelas coxas de frango imensa, aquelas taças grandes. Porque Deus é um Deus que proporciona isso. Só que para você chegar nisso, você tem que passar pelas etapas. Talvez hoje, a etapa de hoje seja esconderijo. Mas vai chegar um tempo que Deus vai pegar você e vai trazer você de volta. Ele vai falar: filho, filha, foi necessário. Mexi, sacudi, te forjei, te preparei, te moí, quebrei. Mas agora viva o que eu tenho para você. Agora desfrute do que eu preparei para você. A minha expectativa tem que estar nisso, de saber que Ele tem domínio sobre todas as coisas, de que Ele pode todas as coisas. Para finalizar, Joel 2:25 diz assim: vou compensar vocês pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Davi, ele manda trazer o neto de Saul, ele restaura as terras, ele coloca a mesa, ele deixa com que ele viva agora. Creia que vai chegar esse tempo na sua vida. Hoje você pode estar em Lodebar. Hoje você pode olhar e achar que as pessoas te esqueceram, que Deus até mesmo te esqueceu. Mas compreenda, saia daqui com essa compreensão de que você não foi esquecido por Ele. Ele pode estar apenas te escondendo. Ele pode estar apenas te preparando, te forjando, para que você volte à mesa do Rei, para que você tenha a sua vida restaurada, a sua vida transformada, e que você desfrute de tudo aquilo que Ele preparou para você, porque Ele é um Deus fiel. E nós podemos contar com essa bondade e com essa fidelidade. Amém? Se coloque de pé. Vem cá, Magno, vamos, Luquinhas. Eu quero que a gente cante novamente Ele Não Desiste de Você. E você compreenda que é uma mensagem de Deus diretamente para a sua vida. Talvez você queira até mesmo desistir. Talvez você tenha pensado inúmeras vezes em desistir, em falar: não vou conseguir passar por isso, não conseguirei avançar, não conseguirei vencer isso. Deus não desiste de você. Ele está te escondendo, sabe por quê? Porque Ele te ama, porque Ele cuida de você, porque Ele tem uma mesa para você sentar, Ele tem um banquete para servir para você. Só que para chegar nesse banquete, nesta mesa, hoje talvez você esteja vivendo o esconderijo do Senhor. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Que esse descanso possa tomar conta da nossa mente e do nosso coração, em nome de Jesus. Mão em seu coração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos a compreensão de que Tu és um Deus que não esquece, não somente das promessas, mas da nossa vida, Deus. O Senhor conhece cada detalhe do nosso ser, da nossa vida. O Senhor conhece a nossa história. O Senhor conhece, Deus, as nossas mazelas, nossas fragilidades, dificuldades. Estamos aqui, Deus, para mais uma vez colocá-las diante do Senhor e pedir: Pai, trata, remove, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa nos converter, possa nos ajudar em nossas dificuldades. Senhor, muitas vezes nós achamos que estamos esquecidos pelo Senhor, mas nós queremos sair daqui nessa noite tendo a compreensão de que o Senhor não esqueceu. O
o Senhor está nos escondendo. O Senhor está nos preparando. O Senhor nos leva muitas vezes para cavernas, para vales, para desertos, não para nos destruir, mas para forjar em nós o teu caráter. E nós queremos isso, Senhor. Nos ajuda a compreendermos isso todos os dias. Nos colocamos à disposição do Senhor como um vaso nas mãos do oleiro, que o Senhor possa transformar, mudar, Senhor. Muda, Pai, o nosso cativeiro. Blinda a nossa mente, blinda o nosso coração, Senhor. Que os teus anjos sempre estejam acampados ao nosso redor, nos livrando, guardando de todo mal. Que nesse esconderijo possamos encontrar uma casa de acolhimento, uma casa de transformação, de restauração, um cuidado que vem diretamente dos céus para as nossas vidas. Nós contamos com esse cuidado, Pai. Que essa palavra de hoje, Deus, faça morada em nossos corações. Não queremos viver, Deus, apenas de emoção, mas queremos ter a compreensão, Deus, que muitas vezes a Tua palavra, ela sim é como uma espada afiada de 2 gumes que corta, que separa as coisas. Senhor, que ela sempre seja bem-vinda em nossa vida. Que a Tua palavra sempre seja primazia aqui nesse local, Senhor. Que possamos Te honrar, Deus, em todas as nossas atitudes, pensamentos, ações. Nos ajuda e nos ensina, Deus, cada vez mais a sermos tementes ao Senhor, a sermos fiéis ao Senhor, Deus. Nos reconstrói, Deus, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. E no tempo certo, Senhor, eu creio que o Senhor vai nos tirar de esconderijos e vai nos levar, Deus, para aquele local de destino que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado, Deus, porque tenho uma certeza, Deus, que sairemos daqui mais cheios de fé, com a nossa esperança renovada e com o nosso coração sedento por mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém.